No capítulo atual de One Piece, o capítulo 1069, temos o primeiro vislumbre do que pode ser a origem das Akumas no Mi. 25 anos esperando por essa revelação e ela finalmente está sendo pincelada. Mas, deixando agora um pouco a emoção de lado, é perceptível que ainda é tudo muito vago, ou seja, ainda falta muita explicação. E talvez nem tenha mais explicações. Vegapunk apresentou suas principais ideias sobre como elas surgiram, e humildemente disse que é apenas uma teoria. E por mais que seja uma teoria, é uma teoria que faz muito sentido, dentro de todo o contexto de One Piece. E para ele ter chego a essa conclusão, muita coisa ele ainda pode ter descoberto. O desejo de todas as coisas nasce neste mundo. Por exemplo, as Akumas no Mi têm o mesmo conceito. As Akumas no Mi são o potencial da evolução humana que a própria humanidade desejou. Não seria legal se fosse assim? Não seria ótimo se eu fosse desse jeito? Os diversos caminhos do futuro da humanidade são essas habilidades. Por esse motivo, são antinaturais e odiadas pelo mar, a mãe de toda a natureza. Por isso, sua existência sofre essa punição dela. Os usuários de habilidades de Akumas no Mi são seres vivendo em dimensões diferentes que muitas pessoas imaginaram. Este é todo o início do conceito da origem das Akumas no Mi, que Vegapunk nos contou. Vale a pena toda essa explicação ser minuciosamente destrinchada. Primeiramente, o início dela, que diz que elas são o potencial da evolução humana que a própria humanidade desejou. Esses poderes absurdos nascem a partir de um desejo, o desejo da humanidade de evoluir. E aqui muitos entram naquele clássico meme. Tá, mas quem iria querer ser uma jaqueta, transformar coisas em uma bandeira ou ser um humano? Acho que para esse questionamento a pergunta deveria ser outra. Ao invés de quem iria desejar ser uma jaqueta, deveria ser por qual motivo essa pessoa desejou ser uma jaqueta. Aí entramos numa gama de possibilidades, podendo conjecturar qualquer coisa. Ela pode querer isso por uma necessidade, por um propósito, por cobiça. E claro, isso não só vale para esta fruta em específico, mas para todas elas. Queria poder me esquentar nesse frio. Eu queria ser mais forte. Não posso morrer agora. Gostaria de ter uma segunda chance. Dragões são tão legais. Eu queria ser um dragão. Queria poder deixar todos felizes. Todo tipo de desejo é válido, do mais puro e inocente de uma criança até o mais abstrato e ambicioso de um adulto. E mais, isso pode valer não apenas para humanos em si, mas também qualquer ser vivo pensante. Chopper, por exemplo, foi rejeitado pela sua família e as outras renas por ser diferente deles. O que ele mais desejava era ser aceito, se encaixar em um grupo. Quando ele comeu a Hito Hito no Mi, foi abandonado depois pelo seu rebanho. E quando conseguiu encontrar humanos, eles também o trataram como uma aberração, um monstro. Ele encontrou uma família e pessoas que o aceitaram como era, com o Hiruluki, com a Kureha e os Chapéus de Palha. Um tritão, ou sereia, que até tempos atrás era considerado um peixe como qualquer outro no mar, que sofreu o preconceito durante anos, queria poder viver junto dos humanos, compartilhar do mesmo sol, sentir do mesmo chão e talvez desejaria ser um humano também. E todo esse conceito das frutas do diabo nascerem a partir dos desejos da humanidade tem o seu sentido, por conta de todos os outros conceitos que existem em One Piece, como a vontade / determinação herdada, o sonho de alcançar algo que é herdado por outra pessoa, a vontade de concluir aquilo que o outro não pôde, e também com relação ao Haki, que é essa força espiritual existente no mundo de One Piece, que na sua tradução mais literal significa ambição. Ao usá-lo, você impõe sua ambição, sua vontade perante a outro. E todas essas palavras, no fim, levam todas de volta à principal palavra que o Vegapunk diz ter sido a origem das Akumas no Mi. O desejo, ambição, vontade e até sonho são nada mais do que sinônimos, análogos, semelhantes. Por isso faz todo sentido o Haki ser uma das fraquezas para os usuários de fruta, que nasceram do desejo da evolução, ou talvez até o Haki, por ser vontade, ambição, e ser relacionado a algo que todo ser vivo possui dentro de si, ser essa força espiritual, pode ter sido responsável pela criação das frutas também. Talvez as pessoas do reino antigo tinham um Haki tão forte, e o desejo forte também de evoluir, que culminou na criação das Akumas no Mi. Alguns pontos que podem corroborar para que a teoria do Vegapunk esteja certa é de que, no volume 48, o Oda respondeu um fã que perguntava sobre uma fala do Usopp de que o mesmo poder não pode existir
2 vezes. E o Oda respondeu que um poder não pode existir 2 vezes ao mesmo tempo. E para mais detalhes, teríamos que esperar um certo professor que iria explicar sobre as frutas do diabo. E por isso, por mais que possa ser uma teoria, Vegapunk pode estar certo. Além disso, no capítulo 218, tem uma citação bastante peculiar de Willie Gallon, um físico dentro do mundo de One Piece, onde ele diz que tudo que o homem pode imaginar é uma possibilidade no mundo real. Willie pode ter sido um físico do século perdido, ou que existiu também no tempo presente e foi apagado por ter descoberto assuntos envolvendo o século perdido e o reino antigo. E a sua frase já diz muito, né? E em 2007 o Oda deu uma entrevista ao Weekly Shonen Jump que quando ele pensa em uma Akuma no Mi, ele sempre tenta chegar em algo que preenche um desejo humano. E se ela não preenche esse requisito, não vale a pena desenhá-la. E mais um ponto interessante a ser levantado é que quando o Shaka conversa com o bando dos Chapéus de Palha, ele levanta uma hipótese do que aconteceu no Reino Antigo e o porquê Ohara foi dizimada. E pergunta para Robin o que ela sabia e o que da hipótese dele estava certa. A Robin depois confirma para ele que tudo que ele havia já especulado estava certo. Aqui o Vegapunk vem com uma teoria das origens delas. E existe uma diferença entre hipótese e teoria. As hipóteses são conjecturas, especulações e previsões sobre um determinado fenômeno da natureza. E as hipóteses devem ser primeiro testadas por meio de experiências, para assim chegarmos nas teorias, que são as explicações bem mais fundamentadas para descrever eventos que ocorrem na natureza. E elas envolvem hipóteses já testadas, fatos e leis. Ou seja, essa conclusão que o Vegapunk chegou envolveu testes de diversas hipóteses para que ele formulasse esse conceito. E um destes testes pode muito bem ter sido a sintetização da Akuma no Mi que foi comida pelo Momonosuke. Mas então devemos entrar em uma questão importante. Por que então frutas? Se não é algo que envolve a evolução humana, por que os poderes nascem em frutas? Isso sim é um ponto que pode ser explicado já em capítulos futuros. Então, já que não temos uma resposta concreta, vamos criar hipóteses, mais hipóteses. Talvez os poderes não tenham nascido diretamente das frutas inicialmente, mas sim dentro da própria população que desejou esses poderes. 800 anos atrás, houve uma aliança que foi formada pelos reis de 20 reinos. Esse período aconteceu no século perdido, e eles lutaram contra o antigo reino que era considerado seu maior inimigo. Um reino que era próspero e poderoso, e tecnologicamente bastante avançado. A população dele pode ter sido a responsável pelos desejos que deram origem às Akumas no Mi. E com esses poderes foram capazes de tornar o reino próspero e poderoso. Poderia, antes de ser próspero, ser um reino que passava fome, que vivia na miséria, ou vivia constantemente com a escravidão. Nika foi reverenciado como o deus do sol, e era conhecido como o guerreiro da libertação. Talvez tenha sido ele o primeiro poder a nascer. O desejo das pessoas de se libertar, de poderem sorrir mesmo nas adversidades. Assim, Nika foi o que levou as outras pessoas a verem que tudo o que elas desejassem era algo possível. As pessoas desse reino um dia então alcançaram o tão desejado potencial evolutivo e possuíam habilidades especiais. Então eles queriam compartilhar seus ideais com o mundo. O ideal de que tudo que o homem pudesse imaginar era possível no mundo real. Inclusive a liberdade. Liberdade para ser, liberdade para querer, liberdade para viver. Mas os seus ideais não eram bem vistos por essa aliança de reinos que decidiu declarar guerra contra o reino antigo. E quando ganharam, apagaram cada traço da sua história. Mas antes que eles pudessem ser realmente eliminados, o que o reino antigo fez? Deixou sua história através dos Poneglyph. Porém, alguém conseguiu escapar. Esse alguém era Amatsuki Toki, que nasceu por volta de 830 anos atrás. E só chegou nos tempos atuais por conta de seus poderes. Os poderes Toki-Toki, como chamam no mangá. Porque em nenhum momento é mencionado que ela tem uma Akuma no Mi. Por conta dela é que me veio essa hipótese dos poderes nascerem já com os seres humanos que os desejaram. Toki pode ter desejado esse poder. E, continuando as conjecturas, depois que ela morreu, o que aconteceria com seu poder? O que a gente sabe é que ele renasceria. Mas por quê? E será que com a Toki ele vai renascer? Mas por que eles renascem? Talvez porque envolva também a vontade, o desejo, a determinação de continuar mesmo que o usuário esteja morto. O desejo de continuar é tão profundo
que seus poderes podem renascer. E as árvores podendo ser o principal símbolo desse renascimento. Sabemos que existem árvores importantes no mundo de One Piece. E a árvore pode muito bem ser a representação da vida e do ciclo da vida e morte. Árvores dão frutos, e esse ciclo delas se repete infinitamente. Elas não ficam floridas e cheias de frutos o ano todo, e passam por períodos onde suas flores secam, caem. Mas elas sempre se reerguem, e de um jeito ou de outro, a vida sempre encontra um jeito de renascer. Os frutos podem representar a abundância, afinal, quando uma árvore dá frutos, ela fica cheia deles. Todos esses pontos podem ser agregados a esse conceito do porquê são frutas. Os frutos, por serem algo em abundância, podem estar em qualquer lugar que exista uma árvore frutífera. As primeiras frutas podem ter vindo de uma árvore e após elas serem comidas e, consequentemente, mais tarde o usuário vir a morrer, elas vão renascendo na fruta mais próxima em que o poder se manifestou. E assim esse ciclo se torna eterno, assim como o ciclo de uma árvore. Outra coisa que precisamos ainda entender é como é possível, por exemplo, poderes serem replicados. Afinal de contas, como vimos no capítulo 1068, o S-Bear, o Serafim do Kuma, tem os mesmos poderes do Kuma original, o poder da Nikkyo Nikkyo no Mi. E o próprio Pitágoras menciona isso. Além do S-Shark, o Serafim do Jinbe, tem os poderes similares aos da Sui Sui no Mi, que é a fruta do Sr. Pink. Como é possível se não pode existir dois poderes ao mesmo tempo? E aqui entra a parte mais científica da história. Sabemos como o fato é que uma Akuma no Mi altera o fator de linhagem de um usuário, para que assim ele receba o poder. E agora sabemos que tem todo um lance de potencial evolutivo. Então talvez, ao consumir uma Akuma no Mi, o usuário crie, digamos que, genes, bem entre aspas, que carreguem o poder da fruta. Quando o Vegapunk faz os experimentos para criar a fruta artificial e os serafins, ele pode ter extraído esse gene que foi colocado no fator de linhagem do usuário. Os serafins podem, na verdade, ser um amálgama de genes em um mesmo fator de linhagem, pois ele pode extrair as características que ele considera mais essenciais. No caso de um lunariano, ele deve ter extraído o fator de linhagem do King, os genes que contêm características correspondentes às asas, os cabelos e a pele, extraindo do Sr. Pink o gene que contém os poderes inerentes da fruta que ele comeu. E ele mistura tudo isso em um único fator de linhagem, que seria o dos Shichibukais, porque os serafins nada mais são do que clones deles. Então por que o serafim do Kuma tem os mesmos poderes? Porque o Vegapunk pode ter apenas replicado todo o fator de linhagem do Kuma, que já estava alterado por conta de ele ter comido uma Akuma no Mi. A única diferença é que ele adicionou os genes que continham as características dos lunarianos. Mas então por que os pacifistas não tinham os mesmos poderes do Kuma, então? Aí pode entrar no que eu falei de manipulação de genes. Vegapunk não permitiu que os primeiros modelos de pacifistas tivessem os mesmos poderes do Kuma. E manipulação genética a gente já viu quando o Judge, que também estudou o fator de linhagem, conseguiu transformar seus filhos em humanos geneticamente modificados. Então ali no início, com os pacifistas, Vegapunk ainda poderia estar fazendo testes a respeito disso. E existe um elemento que o Pitágoras mencionou no capítulo 1065, que é o sangue verde, que é também chamado de GB, porque o kanji significa sangue verde. Talvez esse sangue verde seja o elemento que contém o código genético dos poderes de um usuário de Akuma no Mi. E quando o Vegapunk tenta replicar esses poderes, ele apenas extrai esse sangue verde que existe dentro do corpo de um usuário. Mas ainda falta a gente se concentrar em mais um ponto importante que precisa talvez ser um pouquinho melhor explicado sobre as Akumas no Mi. As habilidades de uma Akuma no Mi são antinaturais e sendo odiadas pelo mar, a mãe de toda a natureza. E essa maldição, que afeta todo e qualquer usuário odiado pelo mar, talvez possa ser o fruto de um desejo também. O desejo de alguém que não compactuava dos ideais do reino antigo, que poderia ter feito parte dele também. Desejo ruim esse que pode ter influenciado outras pessoas. Afinal, temos a existência da Yami Yami no Mi, uma fruta que tem a capacidade de anular outros frutos, e sendo também uma das frutas com o poder mais abstrato dentre todas, pois trevas nada mais são do que um conceito abstrato. Talvez algumas pessoas queriam anular esses desejos de continuarem existindo. Vamos lembrar de Mu-sama. E Mu, ao contrário, temos Umi, que significa mar. E Mu-sama pode ter alguma relação com a fraqueza das Akumas no Mi, em relação ao mar. Inveja, desejo por poder subjugar o reino antigo. Não é à toa que ele é dito como o rei do mundo, um rei que é mantido em completo segredo, pois se de alguma forma sua existência for revelada, a determinação, o desejo pela liberdade do mundo,
terá vigor novamente. Talvez o maior inimigo de Nika, sua antítese, controle contra a liberdade. E Musamá talvez quisesse ter controlado o reino antigo no começo. Então decidiu fazer essa aliança com os outros 20 reinos, criando o governo mundial e assim declarando guerra ao reino antigo, saindo vitorioso. E como ele queria comandar o mundo, ele decidiu comandar o mundo em completo segredo, para que assim as pessoas não imaginassem o retorno de Nika, não desejassem o retorno de Nika. A evolução que a humanidade imaginou e desejou para o Imu-sama pode ter sido algo que ele considerasse antinatural. Então, do seu desejo de controle, surgiu as fraquezas das frutas. O mar limita a liberdade dos usuários de Akuma no Mi de nadar, mantendo controle sobre eles e os enfraquecendo. No fim de tudo, todas essas ideias não passam de hipóteses, que podem ou não acontecer, e serem verdades ou não. O conceito da origem ser algo mais místico, ou abstrato, digamos assim, do que científico, me atrai muito mais. Nika pode ter sido o pontapé inicial para a origem das Akumas no Mi, trazendo a liberdade e a capacidade de trazer sorrisos às pessoas, mostrando que tudo o que elas imaginarem é possível na realidade. Enquanto as pessoas o desejarem, ele não deixará de existir. Uma frase que não se limita apenas a ele, mas aos sonhos e aos desejos de todos. E tudo isso se conecta com o que vimos durante a obra toda. A icônica frase do Barba Negra de "o sonho dos homens não tem fim". Ou então a frase marcante do Roger de que existem 3 coisas que não podem ser interrompidas: o sonho dos homens, o fluxo do tempo e a vontade herdada. Enquanto as pessoas continuarem buscando o sentido da liberdade, tudo jamais deixará de existir. Se o Oda no fim explicar que é algo muito mais mitológico, ou partir para o lado mais científico, ou então unir os dois em um conceito só, eu vou comprar, não importa qual seja, se for bem explicado, e contanto que ele não se perca demais e deixe muita coisa em aberto para ficar criando furos. Eu também não acharia ruim ele apenas deixar essa explicação do jeito que está, com a aura de mais mística possível, e que não necessita de uma explicação super elaborada. E a conjectura, a falta de informação, deixa tudo mais misterioso e mais poético, como One Piece é, e como One Piece deve continuar sendo. Nem tudo precisa de uma explicação ou de uma verdade absoluta. Afinal de contas, em um sonho, tudo é possível. Mas na maioria das vezes, nem mesmo nós somos capazes de entendê-los ou de explicá-los.